Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, bom dia, minha gente, paz, saúde e sabedoria para você. E hoje estamos encerrando o mês de julho e também encerrando a leitura do livro de Provérbios. Eu quero aqui parabenizar a você que pegou a visão do projeto e desde o dia 1º de julho até hoje leu o livro de Provérbios. Se você leu, releia novamente, leia sempre as Escrituras, leia a Palavra de Deus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, e cresça e prospere na sua jornada de fé, lendo as Escrituras, porque na Bíblia, que é a Palavra de Deus, você tem a solução, você tem direcionamento, você não está perdido, você tem um direcionamento. E conte aqui sempre com o nosso apoio, aqui durante toda a semana, com as nossas pérolas de sabedoria. E hoje eu quero encerrar o mês lendo o capítulo 31, aliás, alguns versículos. Aqui eu só estou tirando alguns versículos e comentando, mas é que você próprio leia na íntegra e aprenda também aí, você próprio lendo as Escrituras. E como a gente está fechando o mês hoje, eu quero agradecer a você também que é um agente de Deus. Você que é um semeador financeiro no nosso ministério. Lembrando que a sua semente financeira tem proporcionado que a gente possa continuar aqui por esta emissora, levando fé, levando esperança. Lembrando que nós estamos em várias emissoras de rádio, em Curitiba, em Guaratuba, e agora, a partir do mês que vem, a partir de agosto, vamos estrear também uma outra emissora no estado de Santa Catarina, lá na cidade de Balneário Camboriú. Então estamos ampliando a rede de rádio, de vários grupos de emissoras, e quando você semeia no nosso ministério, você está nos apoiando para a gente poder continuar levando fé e esperança para muita gente, tá certo? Inclusive, como a gente está terminando o mês, eu disse no início do mês que você semeasse uma oferta com o nome, a oferta da sabedoria, né? A sabedoria do alto. Semeie, se ainda hoje você puder semear, semeie no nosso ministério. Se você nos ouve pelo rádio, no final sempre tem uma vinheta ali com a conta bancária ou com o Pix do ministério. Se você me ouve pelo nosso canal no YouTube, embaixo na descrição tem a conta bancária e o Pix do ministério. Agindo Deus, quem impedirá, tá certo? Muito obrigado pelo apoio e muito obrigado por você que vai começar a apoiar, quem sabe já hoje. Aproveite as oportunidades, porque quem planta colhe, é dando que se recebe, é melhor dar que receber, e tudo que a gente planta, a gente colhe. E quando você planta num bom terreno, você vai ter uma grande colheita de 30, 60 ou 100 por 1. Então que Deus abençoe você, trabalhador, trabalhadora, empreendedor, profissional liberal, autônomo, empregado, empresário, enfim, você que está aí na lida do dia a dia, que Jeová Jiré, o Deus provedor, te prospere também na área das finanças, na área dos negócios. E falando em negócios, eu tenho realizado de segunda a sexta-feira, às 18 horas, no Negócios com Deus. É uma conta nova no Instagram. Negócios com Deus no Instagram, e lá tem algumas dicas bacanas para abençoar você, tá certo? Bom, vamos então para o nosso fechamento, lembrando que no final da reflexão eu vou orar com você e por você. Provérbios 31 começa no verso 1 dizendo o seguinte: palavras do rei Lemuel, a profecia a qual lhe ensinou sua mãe. Como meu filho do meu ventre, como, ó filho dos meus votos. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que é para destruir os reis. Interessante essas palavras iniciais aqui de Provérbios 31. A gente percebe aqui que a mãe de Salomão era a Batseba, né? E este provérbio aqui a gente percebe que é uma mãe ensinando continuamente o seu filho a se cuidar, porque ele, como um rei, como um governante, tem que se cuidar. Entenda esse princípio, amado e amado ouvinte.
depende o que você faz na vida, depende a profissão que você exerce, depende a posição que você está na sociedade, você tem um nível de força, não é? Por exemplo, a pessoa trabalha numa empresa, ela tem lá a sua importância, dependendo do cargo. Mas se ela é o diretor da empresa, é diferente, ou seja, cada um de nós temos um nível de influência, tá certo? Tem um nível, então você pode estar numa empresa, você pode estar num contexto familiar em que você tem uma posição legal, de destaque. Então aquilo que você fala pode influenciar mais pessoas. Então o que eu aprendi nesse mês de julho e tenho aprendido diariamente, vamos assim dizer, né, com a palavra de Deus, que nós temos que nos adequar ao projeto de Deus. Eu tenho que querer a sabedoria divina para a minha vida, para que eu tenha uma vida melhor. Deus nos deu o livre-arbítrio entre você fazer as suas escolhas, entre você tomar as suas decisões. Mas se a gente não tem a sabedoria de Deus, a gente começa a fazer escolhas erradas, decisões erradas, precipitadas. E certamente todos nós já erramos com escolhas erradas, né? Mas errar não é tanto o problema é você permanecer no erro. Então eu creio que o livro de Provérbios, ele veio justamente para nos dar um direcionamento, para a gente poder corrigir a nossa rota da vida, né? Isso em todos os aspectos, seja no casamento, seja na criação ou na formação de uma família, na educação dos filhos, no lidar com o dinheiro. Tudo isso a gente encontra na Bíblia e Provérbios, então, tem muitas dicas especiais aqui. Eu espero que você, que caminhou com a gente esse mês de julho, lendo Provérbios, tenha crescido, desenvolvido, né? E tenha aprendido algo mais. Então aqui a gente vê o rei recebendo algumas instruções para se cuidar com relação à sua posição de rei, com relação com as mulheres, né? Então é interessante esse negócio aqui, porque às vezes tem gente que fala assim, por que deu errado isso? Porque às vezes você se aliançou a pessoas erradas. Às vezes dá errado uma coisa porque você se conectou com pessoas que nem deveria ter se conectado. Compreende o que eu estou dizendo? Ok? Então, de repente você foi na empolgação, você foi na força do seu braço, né, e fez acordo com pessoas, acordos estes que não era para você ter feito, né? Mas talvez faltou oração, faltou pedir a bênção de Deus, faltou pedir sabedoria do alto. Por isso que o enfoque deste mês, a sabedoria do alto. Então aproveite esse momento e no final dessa reflexão de hoje eu quero orar por você. Se porventura você tomou decisão errada, quem sabe hoje você está sofrendo por uma atitude impensada, mas eu creio na misericórdia de Deus. O ser humano não tem tanta misericórdia, mas Deus tem. Deus é misericordioso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim. Certa ocasião, Davi cometeu um pecado. Aí Deus falou para ele, você vai ter que escolher. Ele deu 3 opções lá. Uma delas, Deus falou, você vai cair nas minhas mãos ou na mão de homens, né? Aí Davi falou assim, eu prefiro cair na tua mão, Deus, porque o Senhor, Deus, é um Deus de misericórdia, mas o ser humano não é. Então, é interessante isso, hein? E Davi, que foi o pai de Salomão. Então, né, essa sabedoria tem tudo a ver também com o pai, né? O pai deu muitas dicas ali para Salomão. Claro que Deus é que deu a sabedoria para Salomão. Bom, eu quero destacar aqui um verso que me chama a atenção, o verso 16 de Provérbios 31. Olha o que diz: examina uma propriedade e a compra, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Então a gente percebe aqui que constantemente ela está planejando como prover para a sua família. Isso aqui é muito importante. Quando você examina uma propriedade, gosta daquela propriedade, né, e adquire aquela propriedade. Então a gente percebe que aqui também Salomão está tendo essa instrução pela sabedoria, para que a pessoa invista em negócios, invista em terrenos, invista em imóveis, sim, claro, e para dizer que você possa trabalhar
e ter lucro com o fruto do seu trabalho, com o fruto de suas mãos. Então eu quero aqui, inclusive, pedir uma bênção de Deus para você, empreendedor, empreendedora, profissional liberal, autônomo, empresário, ou você trabalhador, que trabalha de empregado numa pequena empresa, média ou grande empresa, ou numa multinacional. É isso, que Deus dê a você sabedoria para comprar, vender, negociar. É isso, Deus também dá essas orientações para a nossa vida material, para a nossa vida financeira. Sim, com certeza, é muito interessante. Então, faça uma autoanálise. Como que está nesse 31 de julho, nesse fechamento de mês? Como que está as tuas finanças? Como você tem administrado os seus negócios? Deus está fazendo parte dos seus negócios? Ou você pensa, não, Deus faz parte da minha vida, não dos meus negócios? Pense nisso, é importante. Quem sabe os teus negócios não estão indo bem porque você não está incluindo Deus. Você que está me acompanhando o mês todo, não é o seu caso, mas sempre tem gente nova nos ouvindo. Então, de repente, você está precisando justamente a pedir a Deus sabedoria do alto para resolver, quem sabe, um problema da sua empresa. Você que está me ouvindo talvez tenha muita capacidade, tenha habilidade, tem conhecimento do seu negócio, mas a coisa não vai, não anda, parece que está travado. E você até disse assim, meu Deus, onde foi que eu errei? Onde que eu errei? O que está acontecendo? Então eu creio que hoje Deus vai abrir a tua visão. Deus vai te dar uma orientação através disso que eu já estou falando aqui para você. Eu creio que vai ser um dia que vai destravar, uma porta vai se abrir. Se você está cego espiritualmente falando, essa cegueira vai sair e uma porta de Deus vai se abrir para você. E quando é de Deus, não vai ter confusão, não vai ter desentendimento. Mas Deus, quando Ele dá a bênção é completa. Entenda isso, a bênção é completa. Bom, eu vou voltar agora para o versículo 10 de Provérbios 31, que diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor é maior que o das pedras preciosas. Olha só, mulher virtuosa. Então a palavra virtuosa não é limitada em seu significado no hebraico como é limitada no português. É um termo que denota tudo o que sugere caráter e habilidade. Escreva aí, caráter e habilidade. Essa mulher virtuosa tem caráter e habilidade. No sentido espiritual, a descrição com respeito à mulher virtuosa também pode ser aplicada à igreja e ao que ela deve ser. A igreja aqui não é um CNPJ, a igreja do Senhor Jesus. Jesus, certa ocasião, disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então a igreja é de Jesus. Quem é a igreja? Eu, você, pessoas que se entregam a Cristo, nós se tornamos parte do corpo de Cristo. Então essa mulher virtuosa pode também ser aplicada à igreja. Jesus quer isso, né? Que nós sejamos fiéis a Ele. Jesus quer que nós tenhamos um caráter puro, limpo, honesto, tenhamos habilidade para viver em família, habilidade para viver na sociedade, que nós estamos precisando, habilidade, caráter e sabedoria para termos uma vida saudável em família e também na sociedade. Que a graça de Deus, o favor de Deus, minha gente, a sabedoria do alto seja sobre a tua vida. E nós agradecemos a você que tem nos acompanhado. Continue conosco durante toda a semana neste horário, recebendo essas pérolas de sabedoria. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer pelo mês de julho. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.